As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Olá, gosta de cinema? Então você vai adorar a primeira matéria do Mackenzie Movimento de hoje. Nós vamos falar de uma profissão que pouca gente conhece, mas que é fundamental para a magia dos filmes. Ficou curioso? Então olha na tela que a gente mostra para você. Você curte assistir filmes e ficar analisando os detalhes? Pois vai se amarrar no profissional que nós vamos mostrar agora, o colorista. Ele é responsável pela cor dos filmes. Nós estamos numa das maiores casas de finalização de cinema do Brasil e vamos falar com a Samantha Amaral, que é colorista. Vamos lá? É um trabalho de parceria e eu encaro o processo de marcação de cor, agregar valor à imagem que já está fotografada. Digamos que você queira uma ambiência um pouquinho mais azulada, e isso você ajusta justamente nessa pós-produção na mão do colorista, né? Atendendo a essa demanda do filme. Essa aqui é a mesa da Vinci. Ela é a mesa que originou todos os softwares e mesas que a gente tem hoje em dia. Foi a mesma onde eu aprendi marcação de cor há 10 anos atrás. E é a mesa que controla o telecine, que é o equipamento que escaneia os negativos. A gente faz 35 e 16 milímetros ainda. Então a gente recebe tanto material rodado, novo, de longa-metragem, de curta, quanto material de arquivo, do CTAV, da Cinemateca. Esse é um scan, ele é bem parecido com o Telecine, mas ele faz até 6K, ele é mais recente, é uma máquina nova. E também para material de arquivo ou material novo, porque com a coisa do multiformato, cada vez mais a gente vai aumentando a resolução e cada vez mais o cliente vai exigindo mais resolução, escaneia em altíssima resolução. E é exibido onde, assim? Onde é que dá para... Aqui no Brasil a gente não tem nenhum tipo de projeção de 6K. Na verdade a gente escaneia em 6K, geralmente para projeção 2K, depois tem um down-res dessa resolução, mas muitas vezes a gente escaneia material que vai ter efeito, então às vezes para o editor de efeito é ele trabalhar num material com resolução maior para depois ele reduzir. Samantha, essa sala aqui é o material que vocês recebem bruto dos filmes para começar a trabalhar? Essa sala aqui é que a gente tem o Telecine Spirit, o Scan, Northlight. Aqui onde a gente coloca, né, o material que a gente revela ou que a gente recebe de arquivo para poder dar início à marcação de cor. Os negativos de longa geralmente vêm em rolos de até 20 minutos, que é o ideal para a gente trabalhar, que é o mesmo rolo que vai para o projetor. Esse aqui tem quase 20 minutos, esse é um pouquinho menor. Esse longa, no caso, tem 6 rolos de 6 rolos de quase 20 minutos. E aí a gente passa ele para a máquina, para o Telecine. Que essa máquina aqui é um Spirit 2K. Ele não faz o milagre, quer dizer, ele não conserta o que não foi filmado a contento. Ele pode trabalhar com nuances, né?
E com a tecnologia que a gente tem hoje, dá para trabalhar, às vezes, alguns elementos específicos dentro da própria imagem. Não entendeu como funciona o trabalho dela? Tá, eu explico. Você gosta da saga do Harry Potter? Olha como seria se nós morássemos no mundo do pequeno bruxo. Ou então, que tal a aventura? Mad Max, com marcações mais avermelhadas. Ou então, Psicose, do Hitchcock. Tá, preto e branco. Então, que tal Sépia, que lembra mais o Faroeste, um pouco mais antigo. Não entendeu ainda? Então se liga nesses exemplos que a Samantha mandou. Agora nós vamos olhar a diferença na mesma cena. Deste lado, a imagem sem marcação de cor e já desse outro lado com a cor, feita pelo colorista. Quanta diferença, não é mesmo? E olha que impressionante esse outro exemplo aqui, ó. Às vezes você tem uma cena que ela está bem, obviamente tem que estar bem iluminada, mas que ela precisa de um ambiente mais alegre, então você dá uma solarizada, né? Solarizada no sentido da cor. Você puxa para um tom mais amarelado, como se fosse o sol. Agora nós estamos vendo o trabalho da Samantha de outro ângulo. Aqui uma tela grande. Samantha, qual lado aqui que tem efeito, qual que não tem efeito, o que é que foi feito nessa imagem? Porque a gente tem aqui um divisor exatamente aqui no meio que você colocou para mostrar a diferença, né? Aqui do meu lado a gente tem a parte do material sem tratamento, né? Esse aqui é um material em película que foi escaneado pelo Telecine. E depois a gente marcou aqui nessa sala de projeção. Então aqui é um lado sem tratamento, com telecine técnico, que a gente chama. E aqui é o tratamento que a gente deu. Desse teu lado foi o tratamento que a gente fez aqui com o fotógrafo e com o diretor e é o produto final. Samantha, até você chegar ao resultado final, quantas vezes você assiste um filme, uma peça ou alguma coisa que você esteja fazendo aqui? Eu não sei te dizer, assim, no final quantas vezes eu assisto, mas eu acho que por baixo umas 6 vezes. O que é preciso para ser um colorista? Quais são os pré-requisitos? Acho que entender de fotografia é o básico, porque você precisa saber qual é a linguagem que você vai estar falando com o fotógrafo, entender de lente, de exposição. Então acho que um pré-requisito é entender fotografia, entender a imagem como fotograficamente, qual a importância dela para uma narrativa. Eu acho que eu escolhi o caminho certo, assim, eu já tenho certeza que eu amo o que eu faço e que eu fiz a escolha certa, assim, ter decidido ficar na pós-produção do que num site de filmagem fotografando. Stood by my parents for guidance as if they were blind. See that if you're hiding from something inside you become subsided as a submarine. Disgust up my dreams, couldn't live in a life in no subtlety. I stood back, took in a deep breath, sucked in fresh. O Mackenzie Movimento vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, não saia daí. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza?
Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Quem faz um curso universitário nem sempre sonha em trabalhar em uma grande empresa. Muitas vezes sonha em ter o seu próprio negócio. E uma saída pode ser a incubadora de empresas. Não sabe o que é isso? Então fica de olho que a gente mostra para você. Quando o assunto é mercado de trabalho, a universidade é o principal meio de aprendizado e preparação para o futuro. Além disso, tem um papel determinante ao criar novos empreendedores e auxiliar na inovação. Muitos jovens que estão na faculdade sonham em ter o próprio negócio. E foi pensando em dar uma forcinha que a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou um sistema de pré-incubação e incubação de empresas. Mas afinal, o que é uma incubadora? São salas, né, onde tem todo o apoio estrutural, mais consultorias, né, para negócio e consultoria pessoal. Na pré-incubadora também tem consultorias, mas são consultorias para pensar o modelo do negócio, para pensar o plano numa primeira versão. Na incubadora, são consultorias já de mercado, voltada ao desenvolvimento dele com o mercado que ele está com a empresa, com o produto dele, com o serviço ou produto. É como tomar conta de uma criança. Ela precisa de cuidados e orientações para poder crescer e desenvolver maturidade. Assim, ela pode seguir em frente sozinha. A incubadora de empresas Mackenzie conta com uma infraestrutura de 12 módulos, de 14 a 18 metros quadrados. Também oferece suporte como recursos de capacitação gerencial, assessorias, consultorias, orientações na elaboração de projetos, além de serviços administrativos. Mas como você pode fazer parte da pré-incubadora ou da incubadora? Na pré-incubadora, todo mundo que está na pré-incubadora tem que ser mackenzista, sem exceção. Na incubadora existe a exceção. Em que sentido? Eu tenho um sócio, né? Eu tenho 50% da empresa, 51%, e eu tenho um sócio que não é mackenzista, né? Essa condição pode existir. O que não pode existir é eu ter 5% da empresa ou 1% da empresa e o não mackenzista ter 99%. Né? Ele tem que ser, no mínimo, igualitário ou majoritário na sociedade. A Neodin, por exemplo, faz parte da incubadora Mackenzie. E a empresa foi fundada por 4 sócios. O Vitor, formado pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, o Marcel, o Rodrigo e o outro Vitor, que são alunos de administração da Mackenzie. A Neodin ela foi criada com o intuito de reconstruir os espaços outdoor, os espaços ao ar livre, urbanos, tanto privado quanto público. O Victor fez um intercâmbio para a Austrália e lá viu que os espaços públicos eram utilizados para exercícios físicos. Quando voltou para o Brasil, viu uma oportunidade de empreender. A gente começou a criar esses equipamentos. A gente pensou, a sustentação corporal ela é uma atividade física muito fácil e versátil de praticar. Todo mundo pode praticar. Claro que tem algumas adaptações que podem ser feitas. A gente está estudando, não só produzindo esses equipamentos, mas estudando essas adaptações. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma dica para você. Você pode ver esse e outros programas feitos por nós no site que aparece aqui na sua telinha. Ou, se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com carreiras, debates, programas de ciências e muito mais. Está disponível para Android e iOS. E você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página no Facebook. Eu te vejo na semana que vem. Até lá!